Olá, irmãos. Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens a respeito da cruz de Cristo. Chegamos hoje à nossa quarta mensagem e o nosso tema de hoje é redenção. Eu te convido para abrir a sua Bíblia, caso você tenha essa oportunidade de fazer isso agora, lá em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Gostaria de ler esse texto das Escrituras para nós iniciarmos essa mensagem de hoje. Marcos 10, 45, está escrito: Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Na última mensagem, vimos a primeira das imagens da salvação contida no Novo Testamento. Nós falamos a respeito da propiciação. O pano de fundo daquela imagem era o templo. Era um ambiente de culto no qual sacrifícios eram oferecidos para apaziguar a ira divina. O tema de hoje, por sua vez, nos transporta para um outro contexto. Nós saímos do templo e nos encontramos agora no comércio. Saímos do ambiente sacrificial e viemos parar no mercado. Contudo, nós não estamos falando aqui e pensando, em um comércio, em um mercado qualquer. Mas o comércio que nós devemos ter em mente é o comércio de escravos, que era um comércio típico, da antiguidade ali dos dias de Jesus. Nesse comércio, pessoas eram vendidas e compradas e pessoas eram libertas, escravos eram libertos mediante o pagamento de um preço. Esse é o contexto mais apropriado para entendermos o sentido e a mensagem que essa expressão redenção visa transmitir no Novo Testamento. Com efeito, os verbos redimir e remir, que são sinônimos, carregam na Bíblia o sentido de comprar ou comprar de volta, ou ainda o sentido mais específico de libertar mediante o pagamento de um preço. O preço, por sua vez, que é pago para a libertação do cativeiro, é denominado de resgate. Então, no comércio de escravos, um escravo era redimido, liberto de sua situação de escravidão mediante o pagamento de um preço, mediante o pagamento de um resgate. E Jesus, conforme o texto que nós acabamos de ler lá no Evangelho de Marcos, enxergava a sua missão, o seu propósito aqui na terra nesses termos: entregar-se como um resgate por muitos. Ele disse: Eu vim para dar a minha vida em resgate por muitos. Jesus enxergava a sua missão aqui na terra sob essa perspectiva. Ele sabia que haveria de entregar a sua vida como um preço capaz de libertar muitos escravos do cativeiro. A imagem da redenção, portanto, nos convida a meditar a respeito da libertação provida na cruz. E nós faremos isso, então, a partir dos seguintes pontos. Primeiro, o cativeiro. Segundo, o preço da soltura. E, por fim, veremos a posição do nosso Redentor. Vamos, então, ver o primeiro ponto dessa nossa mensagem de hoje, que é o cativeiro. Toda redenção tem como pressuposto uma situação ruim na qual a pessoa redimida se encontrava e da qual ela não poderia se livrar sozinha. A libertação sempre pressupõe um cativeiro, uma situação de aprisionamento prévio. E essa não é uma ideia que está presente apenas no Novo Testamento, mas em toda a Bíblia. No Antigo Testamento, Deus atuou como redentor de seu povo em diversas situações. Deus libertou o povo da escravidão no Egito, libertou o povo do exílio da Babilônia, do cativeiro da Babilônia, e em muitas outras situações, tanto individualmente como coletivamente, Deus atuou como redentor, como aquele que libertava as pessoas, libertava o seu povo mediante o oferecimento de um preço, seja do seu poder, seja da sua graça, ou seja de alguma outra medida que Deus deveria adotar para trazer libertação. Agora, a grande questão que resta para nós é: qual é a situação ruim na qual nós nos encontrávamos?
Que cativeiro ou escravidão é essa da qual nós precisávamos ser libertos? Certa vez, Jesus falou de libertação para um grupo de judeus, e esse grupo de judeus se viu diante desse dilema. Eles se questionaram: ser liberto de quê? Eles se sentiam livres assim como muitos de nós nos sentimos hoje. Porém, Jesus expôs diante dos olhos deles e também diante dos nossos olhos a verdadeira condição do ser humano. Esse trecho está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo do 31 ao 34, vou fazer a leitura para você, que diz o seguinte: Então, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus então fala para eles: Olha, vocês precisam conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. E eles se questionam: mas nós vamos ser livres de quê? Nós não somos escravos. Nós somos descendentes de Abraão, somos pessoas livres. De que é que nós precisamos de ser livres, Jesus? Jesus então os responde: em verdade lhes digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. Nossos atos pecaminosos são a expressão de um estado de escravidão e não de liberdade. Ao contrário do que muitos pensam, pecar não é expressar liberdade, mas é demonstrar a verdadeira condição do ser humano, que é uma condição de escravidão. A verdadeira relação do homem com o pecado é a de um servo com o seu senhor. O ser humano é o servo e o escravo é o senhor. Nós nascemos escravos, pois a nossa natureza carnal e terrena, ela já nasce marcada pela queda. Ela já contém em si a semente do pecado. Foi nesse sentido que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Romanos a respeito da escravidão da vontade humana. Esse é um texto muito complicado, né? Muitos têm dificuldade de ler, entender e interpretar esse texto, mas ele se insere nesse contexto. Eu vou ler um trecho dessa passagem que está lá em Romanos, capítulo 7. Vamos ler aqui do versículo 14 ao 25, onde Paulo fala a respeito dessa escravidão da vontade humana. Ele diz: Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Porque o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Romanos, capítulo 7, do versículo 14 ao 25. Paulo compreendia perfeitamente a situação humana. Nós somos escravos do pecado e precisamos de libertação deste cativeiro. Apenas a nossa força de vontade não é o suficiente para nos libertar dessa situação de escravidão. Olha o que Paulo diz: olha, o querer o bem está em mim, porém não o realizá-lo. Não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ou seja, a vontade de Paulo era de fazer o bem, era de cumprir a lei,
mas essa sua vontade estava debaixo de uma escravidão que o levava a fazer o mal. Então, não basta a força de vontade do homem para que ele consiga se libertar das cadeias que o pecado lança sobre nós. Nós precisávamos de alguém que nos libertasse mediante o pagamento de um preço. E é por isso que naquele mesmo diálogo que Jesus travou ali com os judeus, que nós lemos há pouco no Evangelho de João, o Senhor Jesus vai dizer para eles o seguinte, no versículo 36 do capítulo 8, lá de João. Jesus disse: "Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres." A libertação do pecado somente se torna possível por meio de Jesus. Somente Jesus poderia pagar o preço, pagar o custo pela libertação do nosso cativeiro moral. Então, vamos ver o segundo ponto dessa mensagem, que é exatamente esse, o preço pago pela nossa soltura. O texto que lemos inicialmente, lá em Marcos, capítulo 10, versículo 45, deixa claro que o resgate a ser pago pelo nosso cativeiro, para que cativos do pecado fossem libertos, consistia na vida do próprio Cristo. O Filho do Homem veio dar a sua vida em resgate por muitos. Desde a encarnação até a sua morte na cruz, a vida de Jesus foi um preço pago por Deus para a nossa libertação. Quero ler com vocês e para vocês alguns textos do Novo Testamento da Bíblia que nos mostram isso. Lá em Gálatas 4, versículo 4 e 5, Paulo diz: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, Deus envia o seu Filho, que nasce de mulher, se encarna, se torna homem, se sujeita à lei, com um propósito, resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que eles fossem adotados como filhos de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, está escrito: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho esse que se deve dar em tempos oportunos. E em Tito, capítulo 2, versículo 14, Paulo ainda escreveu: Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ele deu a sua vida, ele deu a si mesmo em resgate por todos, em resgate por nós. Contudo, a expressão mais forte e mais utilizada pelos autores do Novo Testamento para indicar esse grande preço pago por Cristo não foi nem a si mesmo ou a sua própria vida, mas a expressão mais marcante para expressar esse preço pago por Cristo foi o seu sangue. Essa é a expressão mais sublime do preço incalculável da nossa libertação. Eu vou ler apenas alguns desses textos que aparecem no Novo Testamento e que exemplificam muito bem, a riqueza que Deus depositou nessa obra de libertação do ser humano. O primeiro deles está lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 18 e 19, onde o apóstolo Pedro escreve o seguinte: Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito. Não foi por ouro, nem prata, que Deus nos libertou da nossa herança maldita, que nós recebemos desde Adão, passando pelos nossos antepassados, nossos avós, nossos pais, e que chegou até nós, essa natureza carnal, terrena e pecaminosa. Não foi por meio de valores monetários, mas pelo precioso sangue de Cristo que Deus nos libertou dessa herança maldita. O autor da Epístola aos Hebreus escreve no capítulo 9, versículo 11 e 12, dizendo: Quando, porém,
Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Pelo seu próprio sangue, ele obteve para nós uma eterna redenção. E o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, versículo 7, dizendo: nele, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, este é o preço pago pela nossa soltura. Esse é o preço pago pelo resgate de pecadores, o sangue do Filho de Deus, o sangue de Cristo. O sangue é uma testemunha da morte física de Cristo, isto é, da sua vida que foi entregue na cruz em nosso favor. Mas ao fazer isso, Jesus não estava apenas pagando o preço da nossa libertação. Antes, ele estava também comprando de volta para Deus o seu povo. E aqui nós chegamos ao terceiro e último ponto da nossa mensagem, que é a posição do nosso Redentor. O Cristo Redentor é também o Cristo Senhor. Pois aquele que redime, pagando o preço do resgate, passa a ter direitos de propriedade sobre o objeto ou a pessoa redimida. Paulo exorta os presbíteros de Éfeso a cuidarem da igreja, sob a consciência de que esta igreja pertencia a Deus, que lhe havia comprado por preço de sangue. Está lá em Atos, capítulo 20, versículo 28, quando Paulo diz, então, para esses irmãos ali da igreja de Éfeso: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja de Deus é preciosa porque ela foi comprada pelo próprio Deus com preço de sangue. E é por isso que os bispos, os presbíteros ali, né, os líderes da igreja de Éfeso, deveriam cuidar daquela igreja, pastoreá-la com atenção, porque ela era preciosa para o próprio Deus. Igualmente, o apóstolo João, lá no Apocalipse, né, no livro de Apocalipse, teve a revelação de um novo cântico que é entoado nos céus a respeito da dignidade do Cordeiro, que adquiriu para Deus um povo para si. João escreve a respeito dessa revelação. Está lá no capítulo 5 de Apocalipse. Ele escreve dizendo: e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, do 8 ao 10. O apóstolo Paulo, por sua vez, nos convoca a fugir da imoralidade sexual, glorificando a Deus em nosso corpo, pois este, o nosso corpo, pertence a Deus, porque Deus nos comprou para si. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 18 ao 20. Ele escreve dizendo: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus? E que vocês não pertencem a vocês mesmos? Vocês não sabem dessas coisas? Paulo então diz: porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Vocês foram comprados por preço. E é por isso que a vida de vocês, o corpo de vocês, deve glorificar a Deus. Nós somos
o povo de propriedade exclusiva de Deus, porque o Senhor nos comprou para si, mediante o sangue do seu próprio Filho. Aquele que nos redimiu do cativeiro, agora é o nosso Senhor. Ou seja, outrora éramos escravos do pecado, agora somos servos de Deus. E servi-lo é o que nos conduz à verdadeira liberdade. Uma última questão a respeito desse tema, que merece ao menos uma menção da nossa parte, é que a redenção é uma obra em andamento. De fato, a obra da cruz já trouxe libertação para nós do cativeiro do pecado e da condenação do pecado. Nós já somos livres do domínio do pecado. Não somos mais escravos do pecado. E nós também já somos livres da condenação da lei, do juízo de Deus sobre os pecados. Isso já é uma parte da obra que está acabada, está feita. Todavia, ainda não fomos redimidos de toda iniquidade, como nós lemos lá em Tito, capítulo 2, versículo 14. A obra da cruz, realizada por Cristo, ela também tem como objetivo nos remir de toda iniquidade. Então, quando nós falamos nisso, em libertação de pecado, de remissão de toda iniquidade, parece haver uma contradição com a nossa própria realidade. Porque, assim como Paulo, nós lidamos com o dilema do pecado mesmo após a nossa conversão, a nossa entrega de vida a Cristo. E é por isso que a Bíblia nos mostra que há uma redenção final a ser experimentada. Há uma obra a ser completada. Quando Cristo, então, nos libertará não apenas do domínio e da condenação do pecado, mas também, e de forma definitiva, ele vai nos libertar da influência e da corrupção do pecado, ou seja, ele vai nos libertar da natureza pecaminosa que ainda permanece em nós. Hoje, nascidos de novo, nós temos duas naturezas convivendo dentro de nós, que é aquela guerra que Paulo narra em Gálatas capítulo 5. A natureza da carne e a natureza do espírito, que duelam entre si a todo momento. Mas vai chegar um dia em que essa obra redentora de Deus será completa e nós seremos libertos da corrupção da natureza do pecado. Toda a criação aguarda por esse dia. Depois você pode ler o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 18 ao 25, onde Paulo fala dessa expectativa da criação pela redenção final dos filhos de Deus. E nós também devemos ansiar por esse dia, devemos desejar por esse dia. E enquanto ele não chega, nós vivemos e devemos viver sob o ministério do Espírito Santo. Andar e viver no Espírito, porque essa é a única forma que nós temos de não satisfazer as concupiscências da carne. O Espírito Santo é o selo e o penhor, a primeira parte da nossa herança. Nós fomos selados nele para esse grande dia da redenção. Você pode conferir isso depois lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 13 e 14, e no capítulo 4, versículo 30. Então, irmãos, nós podemos concluir com esses tópicos dessa nossa mensagem de hoje, que se a imagem da propiciação que nós vimos na mensagem passada nos mostra como lá na cruz Jesus foi o sacrifício perfeito para aplacar a ira de Deus, a imagem da redenção, por outro lado, nos revela como, na mesma cruz, Jesus foi o preço pago, o preço necessário para a nossa libertação do cativeiro do pecado. Veja, a mesma cruz foi a propiciação, o sacrifício que apazigua a ira de Deus, e foi também o preço pago, o resgate para a nossa libertação do cativeiro do pecado. Nós fomos comprados de volta para Deus, por isso pertencemos a Ele. Somos livres do pecado e estamos sendo feitos servos da justiça. A próxima imagem da salvação nos guiará a um outro ambiente, ao tribunal. Na próxima mensagem vamos falar de justificação. Eu aguardo vocês. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família, todos aqueles que estão ligados a você e a célula da qual você faz parte. É o que nós mais desejamos e pedimos em nome de Jesus. Um abraço.